Olá pessoal, tudo bom? Em fevereiro de 2021, a Marvel deve lançar mais um filme, dessa vez da fase 4, que é sobre o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. E quem é o Shang-Chi? Hoje nós vamos falar sobre ele. O personagem foi criado em 1973 por Steve Englehart e Jim Starlin, tendo sua primeira aparição na revista Special Marvel número 15. Tá, pessoal, mas e aí? Qual que é a história por trás desse herói? Na década de 70, houve uma grande explosão de filmes de ação, principalmente de Kung Fu, que eram encabeçados pelo talentoso Bruce Lee. Essa febre impulsionou a criação de alguns heróis, como o Punho de Ferro, pela Marvel, né? E Richard Dragon, o Dragão do Kung Fu, que é um personagem da DC Comics. O destaque maior é para o Punho de Ferro, porque as suas histórias eram bem mais próximas à realidade dos filmes, né, e das séries e tal. Nesse período, uma série de TV se destacou, né, estelada pelo ator David Carradine, na qual o ator interpretava um monge chinês chamado Kwai Chang-caine. Interessante que o Carradine também estrelou outra série, só que de faroeste, em que ele era um personagem chamado Shane, né. Então no Kung Fu ele era o Caine, e no faroeste ele era o Shane. Ambas as séries de grande sucesso, né? Inclusive eu cheguei até a assistir a série do Shane, né? Que era de faroeste. Então foi o sucesso dessa série que inspirou o Steve Englehart e o Jim Starlin a criarem o Shang-Chi. E que nesse caso foi o personagem mais completo e que melhor representou as séries de ação, tanto do Kung Fu quanto os filmes, né? Estava mais verossímil e mais fiel aos filmes de ação e fez grande sucesso. Mas então, foi só criar o personagem, só transpor da série para os quadrinhos, estava tudo ok? Não, não foi bem assim. E aí eu te conto essa curiosidade. Inicialmente, os criadores, eles queriam simplesmente transpor o personagem do David Carradine do Kung Fu para os quadrinhos. Nessa época, o editor da Marvel era o Roy Thomas. Roy Thomas, que foi responsável pela adaptação do personagem Conan o Bárbaro dos livros Pulp para os quadrinhos, inclusive. E aí o Thomas lembrou que os detentores do direito da série Kung Fu era da Warner Bros., que já tinha ligação com a DC Comics. E aí ele lembrou isso, olha, se vocês forem lá, tipo, pedir a autorização da Warner para poder fazer essa adaptação para os quadrinhos, além de vocês ouvirem um sonoro não, eles ainda vão roubar a ideia de vocês para a criação do personagem. Aconteceu que o Roy Thomas soube, de alguma forma, que um roteirista da DC Comics na época, o Denny O'Neil, também queria fazer essa adaptação da série Kung Fu para os quadrinhos. E ele também já tinha alertado ao seu editor, no caso da DC, das intenções da Marvel em querer fazer essa adaptação. Aí o editor teria respondido para ele, no caso Carmine Infantino, editor da DC Comics: se a Marvel adaptar o Kung Fu para os quadrinhos, nós adaptaremos Fu Manchu para os quadrinhos. Não se preocupe. O Fu Manchu já era um personagem consagrado da literatura britânica, criado pelo escritor Sax Rohmer em 1912. Olha só, ninguém sabe como, mas o Roy Thomas soube dessa conversa do Denny O'Neil com o Carmine Infantino e sobre o que ele havia dito, e aí ele teve a brilhante ideia, que foi a sua única sugestão para a criação do personagem que era o Shang-Chi, mestre de Kung Fu. Ele sugeriu que o Fu Manchu fosse criado e inserido na história como o pai do Shang-Chi. Olha só, que tal a gente inserir um personagem da literatura e mesclar com os personagens que vocês vão criar da Marvel? Aí então ele mesmo, Roy Thomas, se adiantou em conseguir para a Marvel os direitos sobre a literatura Fu Manchu, o direito de usar o nome, de usar o personagem. Acabou que a Marvel conseguiu passar a perna na DC Comics e adaptou a série Kung Fu para um personagem Shang-Chi, que não é igual, a série é muito diferente, e ainda conseguiu os direitos do Fu Manchu. A DC ficou sem o seu Kung Fu e sem o seu Fu Manchu. Aí depois disso foi só sucesso. O personagem caiu nas graças do público, adquiriu sua revista própria e foi evoluindo. Só que o apogeu do mestre de Kung Fu aconteceu mesmo quando entraram a dupla Doug Moench e o desenhista Paul Gulacy. As histórias passaram a incorporar assim meio que uma pegada zen budista, tramas de espionagem. Além disso, o Gulacy, que era um desenhista jovem, inovou. O seu traço lembrava muito outro desenhista que ele era fã, chamado Jim Steranko, que desenhava o Nick Fury. E ele atribuiu feições e características para o protagonista do próprio ator Bruce Lee, de quem ele era fã. Isso tornou mais atrativo ainda o personagem. E alguns elementos no roteiro também foram incrementados com a arte do Gulacy, que eram umas sequências de desenho que ele colocava até então que ninguém usava.
nas sequências de luta, fazia desenhos quadro a quadro de evolução dos movimentos. Pessoal, agora sobre o personagem em si. Ele é filho do lendário Dr. Fu Manchu e foi educado na província de Honan, na China, e treinado nas artes marciais desde os 3 anos de idade, para ser uma arma viva a serviço do seu pai, né, que tinha um plano aí diabólico de dominar o mundo. E aí quando ele percebe que o seu pai estava usando, né, para os seus planos, tal, ele acaba ficando furioso e acaba se rebelando contra essa causa. E ele passa aí então a combater o seu pai. O Shang-Chi não tem poderes sobrenaturais, nem mutantes, nem nada dessa coisa. As habilidades dele são puramente de luta. Ele tem uma resistência que é baseada na sua própria capacidade de concentração. No caso, ele suporta a dor em um nível acima das pessoas normais, devido à sua capacidade de se concentrar. E a mesma concentração também que faz com que ele tenha um domínio perfeito do seu corpo para as lutas, enfim. O Shang-Chi, depois que se rebelou contra seu pai, ele acabou viajando para o Ocidente. No caso, ele conheceu uma organização britânica chamada o MI6, de espionagem. Aí ele se une ao líder deles, que é o Sir Dennis Nayland Smith, que inclusive é um arquirrival do seu pai, e se envolve em uma série de aventuras de espionagem. O Sir Dennis Nayland Smith também é um personagem que migrou dos livros de Sax Homer. Pessoal, em 2015, a Marvel perde os direitos sobre o Fu Manchu. Não vai mais poder utilizar os personagens do Sax Homer nas histórias do Shang-Chi. E como é que a Marvel contorna isso? Um roteirista chamado Ed Brubaker acaba criando uma história em que o Fu Manchu, que havia sido morto pelo seu filho, ressuscita e acaba se atribuindo a ele um novo nome, descobrindo que ele tem um outro nome chamado Zheng Zu. Olha só, os criadores originais, eles já tinham assim uma reticência para usar esse personagem. Mesmo tendo essa adaptação do personagem do Sax Homer ter sido muito bem feita, o nome Fu Manchu, o vilão Fu Manchu da literatura, que influenciou inclusive a criação de outros vilões chineses, aí é só lembrar de Ming, o Impiedoso das histórias do Flash Gordon. Esse personagem é um personagem caricato, é um personagem que tem a sua aparência associada ao racismo chinês, no caso. Ele tem um aspecto todo de um chapeuzinho aqui, né? Tem um bigodinho longo, com a cara fina, amarelo. Enfim, é um personagem caricato que tripudiava dos chineses, né? Então o Shang-Chi segue sua trajetória, acaba enfrentando outros vilões, tal. As histórias que eram bem particulares, bem isoladas, bem pé no chão, acabam se mesclando com de outros heróis da Marvel. Ele acaba se unindo aos heróis de aluguel, que são o Punho de Ferro e o Luke Cage, que tiveram séries pela Netflix recentemente. Acaba combatendo aquela organização criminosa chamada Hydra, sendo convidado pelo Capitão América e Homem de Ferro a ingressar nos Vingadores. E aí é quando é dado para ele um uniforme que amplifica suas habilidades. Os personagens principais mencionados nessas histórias, além do pai dele e do Sir Dennis Nayland Smith, participam de aventuras do personagem também. O Black Jack Tar, que é um agente da mesma agência. O Clive Reston, que é um agente também britânico, do MI6. A Leiko Wu, que é uma chinesa radicada na Inglaterra, que também é agente. Ela teve um affair com o Clive Reston, mas que não foi para frente. Quando ela conheceu o Shang-Chi, ela se apaixonou por ele, e aí eles acabam saindo da agência e tentando acabar com os planos do Fu Manchu sozinhos. São sagas assim memoráveis. Bom, pessoal, e aí tem o filme, né, que vai ser produzido. Falta aí pouco mais de um ano para o filme estrear. De ascendência chinesa, o roteirista Dave Callaham disse que o filme deve mostrar um personagem mais moderno e contará com a direção do Destin Creighton. O Shang-Chi ele vai ser vivido pelo ator sino-canadense Simu Liu. E o vilão não deverá ser o Fu Manchu ou o Zheng Zu, e deverá ser o Mandarim, que já foi inclusive mencionado no MCU, nos filmes do Homem de Ferro. E ele vai ser interpretado por Tony Leung. Mas sim, pessoal, o que esperar desse filme então? Como será esse Shang-Chi? É mais um filme que tem representatividade aí, né? No caso, já temos o Pantera Negra, o próprio filme da Capitã Marvel, agora também Viúva Negra, e agora Shang-Chi. Pessoal, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil fazer esse vídeo, mas estamos aí. Comente aí o que você achou, o que você espera do filme e deixe seu joinha. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.